Olá, povo de Deus, santos inocentes, 28 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de João 1, de 5 a 2, 2, e Mateus 2, de 13 a 18. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo, e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. A verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Deus é luz e nele não há trevas. É típico de João dividir o mundo em dois caminhos, como a literatura dos sapienciais, o da luz e o das trevas, o da verdade ou da mentira. Quem caminha na luz e pratica a verdade vive em comunhão com Deus e com os irmãos, e é purificado de todo pecado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quem, pelo contrário, caminha nas trevas e não pratica a verdade, engana-se a si mesmo. Não vive em comunhão com Cristo nem com os irmãos. Está longe da salvação. Os verdadeiros crentes reconhecem diante de Deus o seu pecado, confessam-nos e confiam no Senhor fiel e justo. São salvos. Os maus, pelo contrário, que não reconhecem seus pecados, tornam vão o sacrifício de Cristo, e a sua palavra de vida não os pode transformar interiormente. João ainda apresenta Jesus como o advogado junto do Pai, porque é ele que expia os pecados dos fiéis e os da humanidade inteira. O cristão não deve pecar, mas, se pecar, o melhor que tem a fazer é reconhecer o seu pecado e confiar na misericórdia daquele que o pode livrar da pobreza moral e restituí-lo à comunhão com Deus. Vivemos desafiados a dar testemunho da verdade num mundo que optou pela mentira, chamados a iluminar tantos espaços que estão submersos nas trevas. Nem sempre conseguimos distinguir com clareza a verdade e a luz, pois a mentira e as trevas vivem travestidas e se tornam atraentes e convincentes no meio de nós. As redes sociais repetem a exaustão algumas mentiras, até que elas se pareçam com a verdade. Há mesmo quem esteja viciado
em divulgar e propagar mentiras, mesmo sabendo que essa ação possa prejudicar a outros. A difamação, por exemplo, virou moda, inclusive pelos grandes meios de comunicação. Como cristãos, precisamos assumir o compromisso de nunca passar para frente uma notícia que careça de comprovação. Assim, já estaremos contribuindo para dar testemunho da luz e da verdade. Mateus 2, de 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Com o evangelho de hoje, vemos a família de Nazaré fazendo a travessia de refugiados políticos, fugindo das fúrias do tirano Herodes, que faz um decreto de morte, fruto de sua total insanidade: matar todos os recém-nascidos, com o objetivo de eliminar o menino nascido em Belém, que atraiu até estrangeiros e é anunciado como o verdadeiro salvador da humanidade. Impressionante o relato de Mateus, que nos diz que José é o avisado por Deus deste plano de morte em sonho. Fugir para o Egito, terra da escravidão do povo de Israel, e que agora será um lugar de acampamento para a família refugiada de Nazaré. Essa família não tem privilégio algum. Jesus é um de nós em tudo, inclusive no sofrimento e na perseguição. Desde o seu nascimento, Jesus provoca contradições. Uns o procuram para adorá-lo e outros para matá-lo. Na realidade, a narrativa evangélica evidencia um outro tema. Também a aventura humana de Jesus desde a sua infância. Ela é lida à luz da história de Moisés e do seu povo. Tanto o nascimento de Moisés como de Jesus coincidem com a matança de meninos hebreus inocentes. Ambos se dirigem para o Egito. Ambos realizam a palavra: do Egito chamei meu filho. Finalmente, a profecia de Raquel, que chora seus filhos, recorda-nos que Jesus permanece o Messias procurado e recusado, em quem se realizam as promessas de Deus e as esperanças dos pobres, e se constituindo, assim, no motivo de queda para os poderosos. A festa dos Santos Inocentes, colocada tão perto do Natal, realça não só o dom do martírio, mas também a grande verdade que a morte do inocente revela. A maldade do pecador, como Herodes, semeia ódio e morte,
enquanto o amor do justo e inocente, como Jesus, traz frutos de vida e salvação. Podemos classificar o ato de Herodes como hediondo e nos sensibilizarmos com os santos inocentes. Mas, inúmeras vezes, não temos a mesma sensibilidade com os gestos de Herodes no tempo de hoje, que provocam matanças semelhantes. Nestes tempos de crise sanitária do país, o retardamento da campanha da vacinação significou a morte assustadora de milhares de irmãos e irmãs nossos. No atual momento, cada dia que ficamos, por exemplo, sem vacinar as crianças, poderá também significar outra matança. Em outras palavras, de nada adianta lamentarmos a morte dos santos inocentes do tempo de Jesus, se não nos sensibilizarmos com a morte dos santos inocentes de hoje. É preciso nos apegarmos à luz e à verdade, denunciando toda e qualquer medida que privilegia as trevas e a mentira. Um beijo no seu coração.